Agora a gente conversa ao vivo com o deputado distrital Fábio Félix, do PSOL, ele que foi reeleito agora, terá um novo mandato na Câmara Legislativa do DF com uma votação histórica. Deputado, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariana, bom dia, Diego, muito obrigado pelo convite, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo também. Bom dia, deputado, parabéns pela sua eleição no domingo. A gente viu aí uma coisa histórica acontecer nessa eleição para a Câmara Legislativa. Você aí na sua reeleição com mais de 50 mil votos, é o maior número da história da Câmara. O recorde anterior era do Luiz Estevão, do todo-poderoso Luiz Estevão, eleito em 94 pelo então PMDB com um pouco mais de 46 mil votos. A que o senhor atribui, Fábio, vou te chamar de você, tá? A que você atribui, se você atribui, deputado, essa eleição histórica aqui em Brasília relacionada a você? Primeiro, Diego, eu estou um pouco desacreditado ainda, né? Essa é uma votação que a gente não esperava, uma votação muito importante, simbólica, e eu acho que tem alguns elementos que contribuíram para esse resultado. O primeiro, com certeza, o trabalho. Foi um trabalho coletivo feito ao longo desses últimos 4 anos. A gente atuou em muitas pautas, especialmente a defesa dos direitos humanos, a defesa da saúde pública aqui no Distrito Federal sempre foi uma prioridade para o nosso mandato, e eu estive em vários hospitais diligenciando serviços, com muito respeito aos servidores, mas vendo as condições de atendimento dos nossos usuários e usuárias. Fui presidente da Comissão Especial da Vacina, que lutou por vacina e pela rapidez na vacinação da população. Fui o relator da CPI do feminicídio também, que é algo grave, e a situação da violência contra a mulher do DF também é algo gravíssimo, e que a gente fez uma série de recomendações importantes ao governo. E tem o fato que também é importante, não resume o meu trabalho e a minha existência, mas é o fato de ser o primeiro LGBTQIA+, assumido da Câmara Legislativa do DF no exercício do mandato parlamentar, e agora premiado com essa votação histórica aqui na CLDF. E isso, sem dúvida, é um recado muito forte que a população do DF manda para esse espaço que é tomado, muitas vezes, por conservadorismos e fundamentalismos. Fábio, era justamente sobre isso que eu queria fazer a próxima pergunta. A gente tem um Distrito Federal que deu a maioria dos votos quando a gente fala da presidência da República para Jair Bolsonaro. É o Distrito Federal também que elegeu Damares Alves, do Republicanos, ex-ministra de Bolsonaro, como senadora, né, a única que vai ocupar essa cadeira agora a partir do próximo ano. Em contrapartida, também tivemos a Bia Kicis, né, deputada federal do partido de Jair Bolsonaro, sendo a mais votada para a Câmara dos Deputados. E tem você e outros 2 deputados de esquerda que estão compondo aí o top 3 dos mais votados para a Câmara Legislativa. Na sua opinião, o que explica, né, esse Distrito Federal de aparentemente 2 faces diferentes? Primeiro que o resultado que nós tivemos na urna em relação ao conservadorismo e à votação de Jair Bolsonaro é um resultado muito ruim, mas ele já é muito melhor do que o resultado de 2018. Então, muitos dos brasilienses, né, da população aqui do Distrito Federal, mudou seu voto e deixou de votar em Bolsonaro. E eu acho que nesse segundo turno nós temos todas as condições de virar mais votos, e nós vamos nos empenhar muito nisso. Nós já estamos começando a construção de uma campanha descentralizada na cidade. Nós vamos empenhar todas as nossas forças para ganhar votos para o presidente Lula e derrotar Bolsonaro no máximo de zonas eleitorais aqui do Distrito Federal nesse segundo turno. Segundo, que eu acho muito lamentável a eleição da ex-ministra Damares, primeiro porque cumpriu um papel muito ruim como ministra dos Direitos Humanos e da Família. Era uma ministra muito mais performática do que executora de política pública, né? A qualidade das políticas públicas de defesa da criança e adolescente, de promoção dos direitos humanos, em várias áreas piorou muito, faltou investimento. A gente não pode esquecer que a ministra perseguiu uma menina que foi estuprada, isso é muito grave, né? E eu acho que ia cometer um aborto ilegal. Então, são muitas situações. Eu lamento muito que ela tenha sido eleita no Distrito Federal, mas ela não vai ter vida tranquila, porque vai ter muita discussão política, muito debate, contraposição nesse processo. Então, eu acho que eu vi muita gente que declarava voto para nós nas redes sociais e dizia, olha,
é importante ter um contrapeso de fôlego, de peso na Câmara Legislativa do DF. Eu acho que foi esse o recado que a população, de alguma forma, mandou nas urnas. Isso mostra que tem espaço para muitos lados também aqui no Distrito Federal. O fato é que nós não estamos mais na conjuntura de 2018, onde foi mais de 70% dos votos para os mais conservadores. E também é bom lembrar que a votação da deputada federal Érica Cocai foi uma votação histórica, mais de 140 mil votos nominais, então foi um contraponto importante ao segundo lugar da Bia Kicis. A votação da senadora, da candidata ao Senado Rosilene, foi mais de 20%, então ela cresceu aí na última semana e foi uma votação importante. Então teve espaço, né, para o progressismo também crescer com força na cidade. E como você disse, os 3 lugares mais votados na Câmara Legislativa foram lugares dos progressistas da esquerda, e aí eu tenho que saudar o deputado Chico Vigilante, que vai agora para o 6º mandato e foi muito bem votado, é um parlamentar muito expressivo, e o meu companheiro amigo de partido, Max Maciel, que assume também agora uma vaga de deputado distrital. Deputado, na corrida ao Palácio do Buriti, o Leandro Graz, seu colega de Câmara Legislativa, não conseguiu chegar ao segundo turno, né? A votação foi apertada ali, voto a voto, até o último minuto da apuração. Voto a voto, que eu digo não que eles estavam próximos um ao outro, né? Mas para ir ou não para um segundo turno. E o Ibanez acabou reeleito no primeiro turno. A gente sabe que uma reeleição em primeiro turno dá ao chefe do executivo uma força política muito grande, né? E como que vai ser a oposição na Câmara Legislativa? Leandro Graz, que era uma voz importante da oposição, não vai estar lá, foi derrotado para o próprio governador. Você está mencionando aí a bancada progressista, tem mais gente, além do Chico, do Max e de você, Fábio, mas como é que vai ser? Qual é o trabalho de oposição que vai ser feito na Câmara Legislativa nos próximos 4 anos? Primeiro, a gente perdeu agora o deputado distrital Leandro Graz, a quem eu saldo pela votação importante. Depois de apenas um mandato como deputado distrital, ele teve mais de 20% dos votos para o governo do Distrito Federal, então foi uma votação muito expressiva, acabou se tornando um expoente aí no enfrentamento ao Ibanez. Também saudar a minha colega e companheira de partido, Queca Bagno, que cumpriu um papel fundamental no debate político nessa eleição. A gente vai perder ainda na Câmara Legislativa o deputado Reginaldo Veras, que foi eleito deputado federal que é da oposição, a deputada Arlete Sampaio, que se aposentou. Mas, em contrapartida, a gente vai receber agora na Câmara de volta o deputado Ricardo Vale, o deputado de primeiro mandato Gabriel Magno e a deputada também Deise Amarillo, fora os que eu já tinha citado, o Max e o Chico. Então, a gente vai ter uma bancada de 6 deputados de esquerda, muito comprometidos com a oposição, não tenho dúvida. Nós já vamos nos reunir no início da próxima semana para traçar uma estratégia de oposição ao governo ibanez, porque a nossa oposição vai começar firme, independente, porque uma coisa que eu tenho dito, inclusive para os deputados novos de todos os campos políticos, é que deputado não é para ser puxadinho de governo. Deputado é para ser independente, é para fiscalizar, e esse papel nós vamos cumprir. Eu senti na rua, ao longo dessa eleição, que o governador ibanez foi eleito no primeiro turno, mas ainda existe uma rejeição, uma desconfiança. Muita população votou por pragmatismo, convencimento de última hora, tanto que quase teve segundo turno, mas não existe um amor ou um compromisso com o projeto político do governador. Existe desconfiança, as pessoas querem uma fiscalização dura, uma fiscalização consistente nos próximos 4 anos, e esse papel a gente vai cumprir. Óbvio que qualquer projeto positivo para a cidade, para o desenvolvimento da cidade, nós já votávamos ao longo dessa legislatura, votamos muitos projetos e vamos continuar votando. Mas aquilo que for ruim, tem áreas que são muito ruins, a gente vai fazer a fiscalização e o contraponto. Agora são 8 horas mais 13 minutos, a gente está entrevistando o Fábio Félix, ele que é deputado distrital, agora no próximo ano começa um novo mandato, foi o mais votado da história da CLDF. Fábio, bom, no meio do seu mandato, assim como na vida de todo mundo, houve a pandemia, que dificulta algumas coisas, proporcionou outras tantas. Agora eu queria saber o que você está propondo, o que você acha que quer mudar num novo mandato agora, ou o que quer manter, para que caminho você pretende ir, no sentido de projetos, de propostas? A pandemia foi uma notícia muito ruim para todas as famílias brasileiras, para nós também, e eu não tenho dúvida que a gente teve que redirecionar todo o nosso mandato para fiscalizar o atendimento em saúde na cidade, e muita coisa criativa, potente, que a gente
gostaria de ter feito acabou não sendo feita da forma como a gente queria, por conta do contexto de pandemia. Nesse segundo mandato, tem alguns temas que a gente quer tocar com muita força. Um deles é a questão da mobilidade urbana, ou seja, do transporte público. Nós temos um transporte público de péssima qualidade. A gente faz repasses de mais de 1 bilhão por ano para as empresas de ônibus, para completar os custos da empresa, teoricamente, mas sem transparência e sem a garantia de um transporte de qualidade para atender a população. Então a gente precisa mudar, reestruturar todo o transporte público dessa cidade. Vocês podem esperar do nosso mandato um mandato comprometido com essa pauta. Segundo, a questão da assistência social. A assistência social, ela é uma política pública, ela não é caridade, ela não é balcão de negócios. A gente precisa que a nossa assistência social funcione com qualidade. Isso quer dizer servidores bem tratados, bem remunerados, mais unidades da assistência funcionando e atendendo a população da melhor forma possível. Então é uma área que a gente quer fiscalizar e cobrar investimento. Eu acredito, Ariane, que o DF precisa de uma renda distrital básica para alcançar as pessoas, porque hoje nós temos mais de 300 mil pessoas no que se chama de insegurança alimentar. É as pessoas que não sabem o que vão comer na próxima refeição. Então isso é muito grave e a gente precisa atacar esse problema. E além disso, nós vamos continuar sendo um mandato referência de defesa dos direitos humanos. Nós não vamos abandonar essa pauta, essa sem dúvida é uma pauta muito importante para a cidade e a gente precisa mostrar para as pessoas que direitos humanos é para todo mundo e a gente quer continuar deixando na Câmara Legislativa uma referência de denúncias de violações de direitos nessa área. Deputado, a gente corre o risco muitas vezes nesse acirramento político que a gente vive nacionalmente, né, digamos assim, de 2013 para cá, desde aquelas grandes manifestações, de transformar tudo em narrativa, né, em direita e esquerda, em progressismo versus conservadorismo, e às vezes a gente esquece de olhar, e a gente que eu digo é a imprensa, faço aqui uma autocrítica, os senhores também, políticos, de olhar para os problemas reais da população, né, a gente tem que estar sempre policiando isso para não entrar muito no discurso da narrativa e esquecer do problema real. O senhor citou o transporte público, citou a saúde. O que mais o brasiliense precisa da sua vida prática, que precisa ser solucionado e que a Câmara Legislativa pode atuar, deputado, por gentileza? Diego, você está corretíssimo, né? Eu acho que há uma tentativa, inclusive no contexto eleitoral, de trazer uma série de debates que são narrativas, né, que são debates muito distantes da realidade concreta da população. E é nesse terreno de fantasmas relacionados a uma série de temáticas que alguns setores da política crescem. Então, o que nós queremos debater com a população, seja nas eleições ou fora das eleições, são os problemas concretos da população. É o preço do supermercado, isso é muito sério. É o cartel da gasolina no Distrito Federal. Né, o que nós vivemos aqui esse ano, com a diminuição dos preços de gasolina para apoiar um candidato à presidência de forma deliberada, sendo que a população pagou ao longo de 3 anos aumentos abusivos e coordenados pelo setor empresarial, isso é muito sério. Então a população quer saber, quer uma resposta para esse tema. Você citou a saúde pública, o governador prometeu em 2018 que ia melhorar a saúde na campanha, depois criou o GESDF com esse pretexto e não melhorou a saúde, não melhorou os fluxos, não melhorou as compras, não garantiu as cirurgias. Então a pessoa, ela quer o mínimo de segurança e planejamento para marcar cirurgia mais exames e acontecer. E hoje no DF não acontece, as pessoas esperam 1, 2 anos por cirurgias muito simples e exame nem se fala, as pessoas já pagam na iniciativa privada porque não dão conta de acessar exames no serviço público de saúde. Então a gente precisa melhorar a saúde e fiscalizar, tem que ter um investimento massivo em servidores e compra de equipamentos de ponta para que a nossa saúde funcione da melhor forma e, além disso, investimento na atenção primária, que é aumentar a nossa rede. Já temos hoje 172 unidades básicas de saúde, nós vamos ampliar as unidades básicas de saúde, a sua capacidade de atendimento, a sua proximidade com a comunidade. Então, a saúde é um tema muito sério, importante. E, por último, a educação. Eu vou falar da educação porque a gente tem mais de 670 escolas no DF e a gente precisa de projeto pedagógico. Infelizmente, o governo criou projetos muito paliativos, frágeis do ponto de vista pedagógico, como a militarização das escolas, mas nós queremos um projeto pedagógico para valer. Né? A gente quer escola integral, a gente quer escola bilíngue, a gente quer qualidade na formação dos nossos estudantes na escola pública, e isso tem que ter investimento e projeto pedagógico. Não como agora na militarização, que colocaram
10, 15, 20 policiais sem preparo pedagógico dentro das escolas, achando que isso ia melhorar, porque não melhora, e os resultados têm mostrado isso. Então eu acho que é essa realidade concreta que nós precisamos atacar. E pra você ter uma noção, no caso das escolas militarizadas, são 17 hoje no DF, com o contingente de policiais que estão nessas escolas, a gente podia atender quase 100 com o batalhão escolar, garantindo segurança não só para 17, mas para 100 escolas, com o batalhão escolar do lado de fora da escola, mas ajudando na mediação dos conflitos escolares. Deputado, a gente está caminhando para o fim. Eu tenho uma última pergunta, o nosso tempo já estourou, agradecendo já a sua participação. Qual o seu plano na política? O Leandro Graz fez um primeiro mandato, se lançou ao Buriti. Então eu te pergunto, você tem aí um plano político na cabeça de ir para a Câmara, de tentar o Buriti nas próximas eleições? E aí junto com isso eu te pergunto, a candidatura do PSOL e também a do PV não dividiu um pouco o campo progressista em Brasília e dificultou a ida do Leandro Graz para o segundo turno? Eu acho que não, né? Vou começar pela sua segunda pergunta, porque como o deputado Leandro Graz, que eu tenho muito respeito, ele começou pontuando muito baixo nas pesquisas, não era ainda uma figura da cidade tão conhecida por estar no primeiro mandato, etc. Eu acho que qualquer candidatura que apareceu no primeiro turno ajudou a levar para o segundo turno, porque o cálculo é esse. Todos os votos que não vão para Ibanez ajudam a levar a eleição para o segundo turno. Então os votos da nossa candidata, que é a Cabaga do PSOL, ajudaram a levar, ajudaram ao máximo a tentar levar a eleição para o segundo turno, que infelizmente nós não conseguimos. E Leandro ficou isolado na segunda posição. Então se tivesse chegado ao segundo turno, teria o nosso apoio incondicional nesse segundo turno. Com certeza agora eu estaria na rua fazendo campanha para ele, para derrotar Ibanez. Mas não foi possível por escolha da população do DF, e é sempre necessário esse diálogo permanente do campo progressista, o que não foi possível em 2022. Espero que daqui para frente esse diálogo seja retomado e ele seja feito pelo conjunto mesmo das forças políticas aqui da nossa cidade. Sobre planejamento, né, das próximos passos que a gente vai dar, ainda eu sou muito pé no chão, sabe, Diego? A gente acabou de sair dessa eleição, ainda está caindo a ficha desses 51 mil votos, essa votação histórica, a maior da história do DF para a Câmara Legislativa. A gente está conversando aí com os nossos apoiadores, com movimentos sociais, sociedade civil organizada da cidade, nosso grupo, que é um grupo muito coletivo nessas decisões, e não tem ainda esse exercício de futuro. A gente ainda não parou para fazer esses apontamentos, mas com muito pé no chão, a ideia é exercer aí o papel que eu fui eleito agora e honrar os 51 mil votos que a gente recebeu. Tá aí, esse foi então Fábio Félix, deputado distrital. Quero muito agradecer a sua participação, disponibilidade, inclusive muito rapidamente, assim que a gente solicitou a entrevista, já fomos atendidos, isso é muito importante, né, até em respeito à própria população que deu esses votos, que agora vai continuar aí caminhando com esses 24 deputados que estarão na Câmara Legislativa. Muito obrigada, uma boa semana para você, Fábio. Muito obrigado, bom dia para todo mundo que nos ouviu, bom dia, obrigado pelo espaço.